Richthofen. Entre o luxo e o sangue. A verdadeira face de Susanne von Richthofen. Introdução. A noite em que o silêncio gritou. Era uma noite de primavera comum na rua Alberto Faria, em um dos bairros mais nobres de São Paulo. O silêncio das mansões de muros altos só era quebrado pelo vento suave que balançava as copas das árvores. Mas, por trás do portão de ferro da família von Richthofen, o cenário de comercial de margarina estava prestes a se dissolver em um pesadelo de sangue e marretadas. Enquanto a cidade dormia, uma jovem de cabelos dourados e olhar angelical guiava dois cúmplices escada acima, em direção ao quarto dos próprios pais. Naquela madrugada, Susanne não apenas abriu a porta para a morte. Ela enterrou para sempre a imagem da menina de ouro da elite paulistana para dar lugar a uma das mentes mais frias e calculistas da crônica policial brasileira. Mas o que realmente aconteceu naquela casa quando as luzes se apagaram? E como, 20 anos depois, essa mesma mulher tenta reconstruir sua vida à luz do dia? Capítulo 1. O Castelo de Cristal. A vida de elite, o sobrenome de peso e a menina de ouro. Para quem passava pela rua Alberto Faria, no coração do Alto de Pinheiros, o número 232 era o símbolo do sucesso absoluto. Uma mansão de estilo escandinavo, cercada por jardins impecáveis e protegida por altos muros. Ali viviam os von Richthofen. O sobrenome, por si só, já carregava uma aura de nobreza. Manfred era descendente direto do Barão Vermelho, o lendário piloto alemão da Primeira Guerra Mundial. Manfred era um engenheiro bem-sucedido, diretor da Dersa, um homem de hábitos rígidos e agenda pontual. Marísia, uma psiquiatra renomada, dividia seu tempo entre o consultório e os cuidados com os dois filhos, Susanne e Andreas. Eles eram um retrato da família que estampa capas de revistas de domingo. Viagens anuais para a Europa, carros alemães na garagem e o melhor ensino que o dinheiro poderia comprar. A princesa da PUC. Susanne era a joia da coroa. Loiríssima, de traços delicados e fala mansa, ela era descrita pelos vizinhos como uma menina doce e educada. Em 2002, ela cursava Direito na prestigiada PUC-SP. Frequentava as melhores festas, mas mantinha uma postura discreta. Andreas, o irmão mais novo, via na irmã uma protetora. O vínculo entre os dois parecia inquebrável. Mas, dentro das paredes de madeira e tijolos aparentes da mansão, o castelo de cristal começava a apresentar rachaduras que ninguém do lado de fora conseguia ver. O encontro que mudou tudo. Tudo começou com uma aula de aeromodelismo. Foi lá que Susanne conheceu Daniel Cravinhos. O contraste não poderia ser maior. Susanne, a herdeira de uma fortuna, estudante de direito, poliglota. Daniel, um rapaz de classe média, que gostava de andar de skate, usar roupas largas e que, aos olhos de Manfred, não tinha futuro. O que começou como uma paixão adolescente rapidamente se transformou em uma obsessão. Susanne encontrou em Daniel uma liberdade que a rigidez de seu pai nunca permitirá. Daniel encontrou em Susanne a chave para um mundo de luxo que ele jamais alcançaria sozinho. O proibido e a fúria de Manfred. Quando Manfred descobriu o namoro, a reação foi explosiva. Ele proibiu o relacionamento, cortou mesadas e tentou afastar a filha do marginal, como ele chamava Daniel. Mal sabia ele que, ao tentar proteger seu castelo, ele estava alimentando o ódio de quem tinha as chaves da porta da frente. Susanne começou a levar uma vida dupla. Para os pais, a filha obediente. Para Daniel, a parceira de planos sombrios em motéis de beira de estrada. O amor, que deveria ser um refúgio, tornou-se o combustível para o maior crime da história recente do Brasil. Capítulo 2. O plano de veludo. Entre motéis, marretas e uma mente calculista. A vida dupla, o teatro de Susanne. Para Manfred e Marísia, parecia que a poeira havia baixado. Susanne fingia ter aceitado o fim do namoro com Daniel Cravinhos. Ela ia à faculdade, jantava com os pais e mantinha o sorriso doce. Mas, na realidade, o casal se encontrava clandestinamente em motéis de baixo custo na periferia de São Paulo. Era nesses quartos com cheiro de cigarro e luz neon que o plano de veludo ganhava corpo. Eles não queriam apenas ficar juntos, eles queriam a liberdade total e, principalmente, a herança. Susanne sabia que, com a morte dos pais, ela se tornaria a administradora de uma fortuna estimada, na época, em mais de R$ 2 milhões, valores de 2002, que hoje seriam multiplicados por 10. Os três mosqueteiros do mal. Daniel trouxe para o plano seu irmão mais velho, Christian Cravinhos. Christian era o elemento que faltava, mais velho, com histórico de pequenos delitos e precisando desesperadamente de dinheiro para comprar uma moto potente,
uma Suzuki GSX 750. A divisão de tarefas era clara. Suzane, a mente e a informante. Ela fornecia os horários da casa, a localização dos quartos e, o mais importante, desativaria o alarme e abriria a porta. Daniel, o executor apaixonado, manipulado, ou manipulador, dependendo de quem conta a história. Christian, o braço forte e o apoio logístico. A engenharia do crime. O plano foi traçado com detalhes de filme de espionagem. Eles não queriam usar armas de fogo para não fazer barulho e não alertar os vizinhos ou o irmão, Andrés. A escolha foi brutal. Marretas de ferro. Eles fizeram testes. Christian e Daniel prepararam pedaços de ferro e envolveram as pontas com sacos plásticos e fita adesiva para evitar que o sangue espirrasse e deixasse rastros óbvios nas roupas. Suzane, por sua vez, monitorava a rotina dos pais como uma vigia. Ela sabia exatamente a hora que o pai tomava seu último uísque e a mãe se deitava. O presente de aniversário. Um dos detalhes mais macabros, que sempre gera revolta no leitor, aconteceu dias antes do crime. Suzane completou 19 anos no dia 25 de outubro de 2002. Ela celebrou com um jantar em família, recebeu presentes e abraços dos pais. Enquanto soprava as velas do bolo, ela já sabia que, em menos de uma semana, aqueles mesmos pais estariam mortos por ordens dela. A frieza era tamanha que, naquela semana, ela chegou a testar se o alarme da casa fazia barulho ao ser desligado remotamente. O castelo de cristal estava prestes a virar um necrotério. Capítulo 3. 31 de outubro. A noite em que a máscara caiu. A madrugada de 31 de outubro para 1º de novembro de 2002 não foi apenas o fim da família von Richthofen. Foi o nascimento de um dos maiores mistérios da mente humana brasileira. Enquanto o Brasil se preparava para o feriado de finados, Suzane orquestrava o próprio luto. O minuto a minuto do horror. Por volta das 22 horas, Suzane buscou Daniel e Christian. O carro, um VW Golf, deslizava silenciosamente pelas ruas do Alto de Pinheiros. Eles estacionaram a poucos metros da mansão. Suzane, com a chave que herdaria por direito, mas que usaria para o crime, abriu o portão. Ela entrou primeiro. Verificou se os pais dormiam. O silêncio era absoluto. Ela então deu o sinal verde. Daniel e Christian entraram usando meias nas mãos e no rosto para não deixar digitais nem serem reconhecidos por algum reflexo. Suzane, em um gesto de uma frieza que ainda hoje assombra os peritos, subiu as escadas, acendeu a luz do corredor para guiar os assassinos e depois desceu. Ela esperou na biblioteca, sentada no sofá, enquanto, no andar de cima, o barulho seco das marretas atingindo os crânios de Manfred e Marísia ecoava pelo corredor. O trabalho sujo. Manfred morreu quase instantaneamente. Marísia, porém, ainda tentou lutar. Os peritos encontraram sinais de que ela tentou se defender com as mãos. Daniel e Christian não tiveram piedade. Para garantir que não houvesse volta, eles ainda usaram toalhas e sacos plásticos para sufocar as vítimas após os golpes. Lá embaixo, Suzane não tapou os ouvidos. Ela aguardava o fim da execução para dar o próximo passo, a encenação. A farsa do assalto. Após o crime, os três reviraram a casa. Abriram gavetas, espalharam papéis e levaram joias e dólares. O objetivo era claro: fazer a polícia acreditar que se tratava de um latrocínio, roubo seguido de morte, cometido por profissionais. Depois de limparem a cena, Suzane e Daniel foram para um motel. Era o álibi deles. Eles precisavam de um registro de entrada e saída para dizer: nós estávamos namorando enquanto tudo aconteceu. Na manhã seguinte, Suzane voltou para casa com o irmão Andrés, que passará a noite fora, e fingiu choque ao encontrar os corpos. O enterro, onde tudo começou a ruir. O povão lembra bem das imagens da TV. Suzane no enterro, vestindo preto, escondida atrás de óculos escuros, chorando copiosamente e sendo amparada por Daniel Cravinhos. Mas para os investigadores da Polícia Civil, algo não batia. A seletividade do roubo. Os ladrões esqueceram objetos de valor óbvio e focaram em coisas que só alguém da casa saberia onde estavam. A calma de Suzane. Horas após o enterro, ela foi vista na piscina da mansão, ouvindo música e fazendo um churrasco para amigos. O beijo de Judas, a troca de carinhos excessiva entre ela e Daniel logo após a morte dos pais acendeu o alerta vermelho nos delegados. A máscara de menina de ouro estava rachada. O Brasil ainda não sabia, mas a órfã chorosa era, na verdade, a diretora do espetáculo macabro. Capítulo 4. O circo judicial. O beijo, a traição e o teatro para as câmeras.
Com a prisão dos irmãos Cravinhos e de Suzane poucos dias após o crime, o Brasil entrou em choque. Mas o espetáculo estava apenas começando. O que se viu a seguir foi uma guerra de versões onde o amor eterno do casal deu lugar a uma troca de acusações desesperada. A confissão e a estratégia do cérebro. Quando a polícia confrontou Christian com a compra da moto e Daniel com as contradições do álibi, a casa caiu. Daniel confessou, mas tentou proteger Suzane no início. Porém, não demorou para que a verdade aparecesse. Ela não era uma espectadora, ela era líder. A estratégia da defesa de Suzane, liderada por advogados caros, foi desenhada para o povão. Eles queriam pintar Suzane como uma jovem frágil, dominada por um namorado manipulador e usuários de drogas. A tese era de que ela teria sofrido uma espécie de lavagem cerebral. O episódio do chiclete e o doce de leite. Um dos momentos mais revoltantes para o público aconteceu durante uma entrevista exclusiva para o programa Fantástico. Sem saber que os microfones já estavam captando o áudio, a câmera flagrou o advogado de Suzane orientando-a a chorar. Chora, faz cara de triste, dizia o advogado. Ele pedia para ela pedir um doce de leite para parecer infantil e vulnerável. Esse descuido revelou ao Brasil que os peritos já suspeitavam. Suzane von Richthofen era uma atriz nata. A menina de voz fininha e olhar baixo era uma construção para tentar escapar da prisão perpétua, que não existe no Brasil, mas o público pedia por algo equivalente. O julgamento do século, 2006. O Fórum da Barra Funda, em São Paulo, parecia a porta de um estádio de futebol. Milhares de pessoas se espremiam para ver a chegada do comboio policial. Lá dentro, o clima era tenso. Suzane versus Daniel. No banco dos réus, eles já não se olhavam. Daniel, agora com ódio, detalhou como Suzane planejou tudo e como ela ficou tranquila após as mortes. O promotor Roberto Tardelli, com uma fala agressiva e certeira, ele desmontou a farsa da menina dominada. Ele provou que Suzane tinha total controle sobre os Cravinhos e que o motivo era o dinheiro e o estilo de vida. O veredito. Após dias de debate, o júri popular deu a resposta que a sociedade clamava. Suzane von Richthofen, condenada a 39 anos e 6 meses de prisão. Daniel Cravinhos, condenada a 39 anos e 6 meses de prisão. Christian Cravinhos, condenada a 38 anos e 6 meses de prisão. A justiça estava feita, mas a história de Suzane na prisão estava apenas começando. Ela não seria uma detenta comum. Capítulo 5. Tremembé. A rainha da prisão e os amores atrás das grades. A penitenciária feminina aí de Tremembé, no interior de São Paulo, não é uma prisão comum. Conhecida como a prisão dos famosos, ela abriga nomes como Elise Matsunaga e Ana Carolina Jatobá. Mas, entre todas, uma detenta sempre foi o centro das atenções. A presa número 21.219, Suzane von Richthofen. De menina rica à liderança no pátio. Suzane não sobreviveu à prisão sendo uma vítima. Ela sobreviveu sendo útil. Com sua educação de elite e fluência em idiomas, ela logo se tornou monitora de oficinas de costura e ajudava na alfabetização de outras presas. Sua voz mansa e comportamento exemplar, nunca se envolveu em brigas ou faltas disciplinares, garantiram a ela a confiança da direção do presídio. O povão via com indignação. Enquanto muitos esperavam que ela sofresse represálias, Suzane se tornava a queridinha de Tremembé, conseguindo benefícios por seu bom comportamento sistemático. O triângulo amoroso, Suzane e Sandrão. O capítulo mais bizarro da vida carcerária de Suzane foi o seu casamento. Em 2014, ela assumiu um relacionamento com Sandra Regina Gomes, a Sandrão, uma detenta condenada a 27 anos pelo sequestro e morte de um adolescente. O detalhe que chocou o país: Sandrão era, até então, a companheira de ninguém menos que Elise Matsunaga, que matou e esquartejou o marido. A disputa pelo amor de Sandrão transformou o presídio em um cenário de novela, com Suzane saindo vitoriosa e assinando um termo de união estável dentro da cadeia. As saidinhas e o ódio nacional. Nada gera mais revolta no brasileiro do que as saídas temporárias de Suzane. O público nunca aceitou o fato de uma mulher que matou os pais ter o direito de sair da prisão justamente no Dia das Mães ou no Natal. As imagens de Suzane saindo pelo portão de Tremembé, loira, sorridente e bem vestida, entrando em carros de luxo de seus defensores, tornaram-se virais todos os anos. Para o povo, era prova de que a justiça era cega para quem tinha um bom comportamento planejado. A fabricante de bonecas. Buscando a progressão para o regime aberto, Suzane começou a trabalhar na oficina de artesanato Suentre Linhas. Ela passou a produzir bonecas e capas de computadores. O que era para ser apenas trabalho virou polêmica.
Os itens começaram a ser vendidos online e havia colecionadores e curiosos disputando produtos feitos pela assassina mais famosa do país. Capítulo 6. O recomeço improvável. Da cela ao carrinho de bebê, a nova vida de Suzane. Em 11 de janeiro de 2023, os portões de Tremembé se abriram para Suzane von Richthofen, mas não para uma saidinha de feriado. Desta vez, era liberdade. Após 20 anos atrás das grades, ela progrediu para o regime aberto. O monstro das manchetes de 2002 agora era uma mulher de quase 40 anos que precisava se reintegrar a um mundo que a odiava, mas que também não conseguia parar de vigiá-la. O príncipe e a vida no interior. A maior reviravolta aconteceu na vida pessoal. Suzane não ficou escondida. Ela começou um relacionamento com um médico do interior de São Paulo, Felipe Zecchini Muniz. O choque foi nacional. Como um profissional respeitado, pai de outras 3 crianças, decidiu levar para dentro de casa a mulher que planejou a morte dos próprios pais? Eles se mudaram para Bragança Paulista, em um condomínio de classe média alta. A rotina de Suzane passou a ser a de uma dona de casa comum: frequentar a academia, ir ao supermercado e caminhar pelas calçadas arborizadas. Mas o fantasma do sobrenome nunca a deixou. Nas ruas, os olhares eram divididos entre o medo e a busca por uma foto escondida para postar no WhatsApp. A maternidade que chocou o país. O ponto alto da polêmica aconteceu quando a notícia se espalhou: Suzane estava grávida. Em janeiro de 2024, ironicamente no mesmo mês em que completava 1 ano de liberdade, ela deu à luz seu primeiro filho. O nome escolhido para a criança não continha o sobrenome Richthofen, uma tentativa clara de apagar o rastro de sangue da linhagem do bebê. Para o público, a imagem de Suzane amamentando ou empurrando um carrinho de bebê gerou um debate ético profundo. Uma mulher que tirou a vida dos pais tem o direito de exercer a maternidade? A estratégia do nome limpo. Suzane não mudou apenas de cidade. Ela tentou mudar de identidade jurídica. Ela alterou seu nome nos documentos, adotando o sobrenome do marido e de sua avó, passando a assinar como Suzane Luize Magnani Muniz. Ela se matriculou na Faculdade de Direito, sim, o mesmo curso que fazia em 2002, e depois em Biomedicina. Em cada campus que passava, sua presença causava alvoroço. Alunos pediam autógrafos, outros faziam protestos. Suzane, porém, mantinha o mesmo comportamento de 20 anos atrás: voz baixa, cabeça levemente inclinada e um silêncio absoluto sobre o crime. Capítulo 7. O órfão da mansão. O isolamento e a queda de Andreas von Richthofen. Se Suzane é a face da manipulação e do sucesso na reintegração social, seu irmão, Andreas, é a face da tragédia silenciosa. Naquela noite de 2002, ele não perdeu apenas o pai e a mãe. Ele perdeu a irmã, a referência e a própria paz. O peso de um sobrenome manchado. Andreas tinha apenas 15 anos quando o crime aconteceu. De um dia para o outro, o jovem brilhante, que falava várias línguas e tinha um futuro promissor na ciência, tornou-se o irmão da assassina. Por anos, ele tentou manter a dignidade, estudando química na USP e conquistando um doutorado de prestígio. Mas o sobrenome Richthofen, que outrora abria portas, tornou-se uma marca de Caim. Onde quer que Andreas fosse, o crime o perseguia. Ele travou uma batalha judicial épica e solitária para impedir que Suzane recebesse a herança dos pais, vencendo a disputa após anos de tribunais. A mansão que virou ruína. A casa da rua Alberto Faria, o antigo castelo de cristal, tornou-se o símbolo físico da decadência da família. Andreas herdou o imóvel, mas nunca conseguiu morar lá. Quem conseguiria dormir no local onde os pais foram marretados? O imóvel ficou abandonado por décadas. Vizinhos relatam que a mansão, antes impecável, foi tomada pelo mato, pichações e lixo. Andreas acumulou dívidas de IPTU que ultrapassam os R$500 mil. Para o povão, ver a casa caindo aos pedaços nas reportagens de TV é o lembrete visual de que o crime nunca compensa, mesmo para os herdeiros. O surto e o isolamento total. O ápice do drama de Andreas aconteceu em 2017. Ele foi encontrado por policiais em um estado deplorável, sujo, confuso e tentando pular o muro de uma casa que ele acreditava ser sua. Ele estava em meio a um surto psicótico. Diferente de Suzane, que hoje frequenta academias e faz faculdade, Andreas vive em um isolamento quase absoluto. Relatos recentes indicam que ele mora em um sítio herdado da família, sem acesso à internet ou telefone, tentando desaparecer de um mundo que insiste em lembrá-lo do horror que sua irmã orquestrou. Conclusão: o crime sem fim. A história de Suzane von Richthofen e dos irmãos Cravinhos não termina com a sentença do juiz, nem com o nascimento do filho de Suzane.
Ela continua viva nas feridas abertas de Andreas e no debate eterno sobre a natureza do mal. Seria Suzane uma mulher regenerada ou uma mestre da adaptação que aprendeu a manipular o sistema tão bem quanto manipulou os pais? A resposta, talvez, esteja no silêncio de Andreas e nas ruínas da mansão que um dia foi um lar. Pós-fácil. A sombra que o tempo não apaga. Ao encerrar esta jornada pelos corredores da mansão da rua Alberto Faria e pelas celas de Tremembé, resta ao leitor uma pergunta que a justiça comum não é capaz de responder. O mal pode ser editado? O caso Richthofen não é apenas uma crônica policial. É um espelho deformado de uma sociedade que busca entender os limites da ambição, do amor e da psicopatia. Vimos Suzane von Richthofen percorrer um caminho que desafia a lógica biológica. Da filha que deveria ser a continuidade dos pais, ela se tornou a arquiteta de sua extinção. Hoje, a menina de ouro é uma mulher que carrega outros sobrenomes, que caminha por cidades tranquilas do interior e que nina um filho em seus braços. Para o Estado, ela pagou sua dívida. Para a burocracia do sistema carcerário, ela é um exemplo de ressocialização. No entanto, para a memória coletiva de um país, Suzane é um enigma que nunca será totalmente decifrado. Enquanto ela busca o brilho do recomeço, Andreas, o irmão que sobrou entre os escombros da tragédia, vive o crepúsculo de um isolamento imposto pela dor. O contraste entre os dois é a prova final de que o crime não fere apenas as vítimas diretas, mas contamina gerações, destrói linhagens e deixa um vazio que herança nenhuma é capaz de preencher. Que este relato sirva não para alimentar um mórbido fascínio, mas para nos lembrar de que a verdadeira face do mal, muitas vezes, não usa máscaras assustadoras. Ela pode ter olhos claros, voz mansa e um sorriso que, por anos, nos convenceu de que tudo estava bem. No fim, a história de Suzane nos ensina que o luxo pode ser o cenário, o sangue pode ser o meio, mas a mente humana é o único e verdadeiro mistério insondável. O caso está encerrado nos tribunais, mas na consciência brasileira, ele será eterno.